Ao longo da história, o poder mundial se deslocou de uma nação para outra. No entanto, há uma nação que está atualmente planejando seu caminho para a dominação mundial usando a guerra moderna e um plano chocante. É melhor que o resto das nações do mundo tenha cuidado. Quem é esta nação ambiciosa e como ela planeja dominar o mundo? Em um episódio recente do seu popular podcast, Joe Rogan e seu convidado Mike Baker, um ex-agente da CIA, anunciaram o terrível plano da China de dominar o mundo. Os humanos sempre lutaram para dominar. Esta tinha sido a causa de muitas guerras e batalhas, o que levou muita vida e mudou o cenário político global. Reinos com o melhor exército governavam sobre aquele 100, sendo um dos principais exemplos o bem preparado exército romano, que deixou o reino se impor sobre uma grande faixa de territórios por séculos, com muitos de seus efeitos ainda visíveis hoje. Enquanto a dominação mundial ainda continua, os métodos mudaram drasticamente com a mudança da frente de guerra para o domínio digital. Uma tática de guerra moderna é o cyberataque. O popular Spotify podcaster Joe Rogan recentemente teve um convidado chamado Mike Baker em seu programa para discutir como os países têm usado ataques cibernéticos para combater guerras digitais e quais países representam a maior ameaça ao interesse dos Estados Unidos. Ele chocou os ouvintes ao revelar que a maior ameaça vem de um país no qual os Estados Unidos não tem se concentrado. Mike Baker é o CEO da Portman Square Group, uma empresa de inteligência global e um ex-oficial de operações secretas da CIA. Ele também hospeda o Black Files Declassified, que é transmitido no Discovery Plus e no Science Channel. Um ataque cibernético é um ataque cybercriminoso, lançado usando um ou mais computadores contra um ou mais computadores de rede. Um cyberataque pode desativar maliciosamente computadores, roubar dados ou usar um computador comprometido como rampa de lançamento para ataques adicionais. Cybercriminosos lançam ataques cibernéticos usando uma variedade de métodos, incluindo malware, phishing, ransomware e negação de serviço, entre outros. Os ataques cibernéticos representam um grande tratamento para a maneira como o mundo funciona, porque a intenção é causar a maior perturbação e caos possível, atacando os alvos mais cruciais. E quando se trata de ataques cibernéticos, muitas pessoas imaginam um codificador amontoado sobre um computador usando um capuz preto trabalhando sozinho ou com outras redes de indivíduos de um porão sujo. Embora os filmes tenham projetado este visual por muito tempo, isso tem sido frequentemente verdade. Os atacantes têm se mostrado cada vez mais com noções desonestas ao invés de serem lobos solitários mal guiados ou uma conexão solta de indivíduos criminosos. Os ataques cibernéticos vêm de diferentes formas e estão evoluindo. Por exemplo, quando a Rússia lançou uma invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, ela empregou uma variedade de táticas, incluindo ataques terrestres, marítimos, aéreos e cyberespaciais. A Rússia tem um histórico de ataques cibernéticos à Ucrânia, incluindo ataques DDoS e ataques à infraestrutura de energia do país entre 2015 e 2022. Com a invasão veio um aumento dos ataques cibernéticos, tanto oficiais como não oficiais. Tropas voluntárias de ambos os lados do conflito lançaram uma variedade de ataques contra alvos militares e civis. Além disso, os APTs russos lançaram ataques coordenados na Ucrânia para interromper os serviços críticos. Representantes do governo ucraniano solicitaram e aprovaram oficialmente assistência para proteger a infraestrutura crítica do país e lançar ataques contra alvos russos. Embora historicamente os APTs, patrocinados pelo Estado, tenham lançado ataques de motivação política, esse conflito resultou no envolvimento de cybercriminosos e indivíduos em ataques cibernéticos também. Outra tendência em ataques cibernéticos é a extorsão de países. Os ataques de resgate têm se expandido constantemente para atingir alvos maiores. Os ataques de resgate começaram com indivíduos e progrediram para grandes empresas e organizações capazes de pagar um grande resgate. Os atores da ameaça cibernética começaram recentemente a atingir países inteiros com seus ataques. Conforme esses grupos de resgate crescem em tamanho e visibilidade, eles estão se tornando cada vez mais ligados aos Estados-nação, como já foi mencionado. Organizações de grande escala lançando ataques contra países são difíceis de esconder dos governos. Então, organizações de crimes cibernéticos como a Conti estão cada vez mais se alinhando politicamente com os Estados-nação para continuar operando, lançando uma enorme quantidade de política global na mistura. O resultado é que, à medida que os Estados Unidos e outras jurisdições apertam seu controle sobre a aplicação da lei, alguns países cooperam seletivamente, protegendo grupos de crimes cibernéticos cujas atividades coincidem com interesses políticos. Fala-se de um inimigo comum unindo atores. Outro alvo emergente da escolha de atacantes é a cadeia de fornecimento de nuvens. Nos últimos anos, os ataques da cadeia de suprimentos subiram ao topo da lista de ameaças à segurança. Ataques da SolarWinds e Kaseya os popularizaram,
e os ataques à cadeia de suprimentos de software de código aberto continuam a representar um risco significativo para organizações hoje. Por que os atacantes estão focados nesse tipo de alvo? Bem, devido à adoção quase universal da infraestrutura de nuvem, juntamente com os desafios que as empresas enfrentam para proteger os seus ambientes de nuvem, os ataques à cadeia de suprimentos da nuvem estão se tornando um risco significativo no futuro próximo. Como demonstrado pelo alegado ataque de março de 2022 à Okta, os ataques contra provedores terceirizados permitem que um atacante aumente drasticamente e aumente os efeitos dos seus ataques. Ataques similares contra um provedor de nuvens, como AWS ou Azure, prometem um impacto muito maior. O seu curso de ataque cibernético não está completamente sem a menção de malware móvel. Como as empresas dependem de comunicação móvel, os ataques cibernéticos estão cada vez mais visando os dispositivos móveis. Enquanto o Pegasus do NSO Group é o mais conhecido malware móvel, ele está longe de ser o único. O novo malware de vigilância móvel Citrox e Quadrim começou a usar as mesmas técnicas e fornecer as mesmas capacidades que o Pegasus. Estas 3 variantes de spyware também começaram a usar novas vulnerabilidades e explorar para contornar as novas medidas de segurança do iPhone. Além do spyware, sofisticados malwares móveis como o Flubot e o Melibot começaram a construir botnets de dispositivos móveis através de smishing e outros métodos similares. Os criminosos cibernéticos também estão visando lojas de aplicativos oficiais com malware que se mascaram com um antivírus, ferramenta de produtividade ou outros aplicativos desejáveis e entregam infostealers, trojans bancários e outros malwares móveis. Os Estados Unidos são compreensivelmente um dos alvos mais populares, graças à sua posição central na política global. Entretanto, enquanto se defende, Baker revela onde as autoridades americanas têm focado grande parte da sua atenção. There was this SolarWinds hack, right, by the Russians. So the Russians go in, they hack into a company called SolarWinds. There is an IT management software company that happens to be fairly deep into government organizations, agencies, Treasury, and a variety of others throughout the U.S. government. Rússia. Entretanto, o foco na Rússia não é inteiramente sem mérito. O hack do SolarWinds foi significativo não porque comprometeu uma única empresa, mas porque desencadeou um incidente de cadeia de fornecimento muito maior que afetou milhares de organizações, incluindo o governo dos Estados Unidos. O SolarWinds, com sede em Tulsa, Oklahoma, é uma grande empresa de software que fornece ferramentas de gerenciamento de sistema para monitoramento de rede e infraestrutura, bem como outros serviços técnicos para centenas de milhares de organizações em todo o mundo. Orion, um sistema de monitoramento de desempenho de TI, é um dos produtos da empresa. SolarWinds Orion é o sonho de muitos atacantes. Como um sistema de monitoramento de TI, ele tem acesso privilegiado aos sistemas de TI a fim de obter dados de log e desempenho do sistema. O SolarWinds tornou-se ainda mais lucrativo e atraente devido à sua posição privilegiada e implantação generalizada. Neste hack, suspeitos de serem hackers do Estado-nação, identificados pela Microsoft como Nobelium, e frequentemente referidos simplesmente como hackers do SolarWinds por outros pesquisadores, ganharam acesso às redes, sistemas e dados de milhares de clientes do SolarWinds. O escopo do hack é sem precedentes e é um dos maiores, se não o maior do seu tipo já registrado. O sistema de gerenciamento da rede Orion é usado por mais de 30 mil organizações públicas e privadas, incluindo agências locais, estaduais e federais, para gerenciar os seus recursos de TI. Como resultado, quando o SolarWinds inadvertidamente entregou o malware de backdoor como uma atualização para o software Orion, o hack comprometeu os dados, redes e sistema de milhares. Os hackers usaram um método conhecido como ataque de cadeia de suprimentos para inserir código malicioso no sistema Orion. Ao invés de tentar hackear as redes diretamente, um ataque de cadeia de suprimentos tem como alvo um terceiro com acesso aos sistemas de uma organização. O software de terceiros, neste caso a plataforma SolarWinds Orion, cria uma porta traseira através do qual os hackers podem acessar e personificar os usuários e contas das vítimas. O malware também poderia acessar arquivos de sistema e mascarar como uma atividade legítima do SolarWinds, evadindo a detecção e até mesmo por software antivírus. A Microsoft confirmou que descobriu evidências do malware em seus sistemas, uma vez que a violação também afetou seus clientes. De acordo com relatórios, os próprios sistemas da Microsoft foram usados para promover o ataque de hacking, mas a Microsoft negou isso às agências de notícias. Mais tarde, a empresa colaborou com o FireEye e o GoDaddy para bloquear e isolar versões do Orion conhecidas por conter malware, a fim de impedir que os hackers acessassem os sistemas dos clientes. Eles conseguiram isso convertendo o domínio usado pelo malware de backdoor no Orion como parte do hack do SolarWinds em um switch kill. O kill switch, nesse caso, serviu como um mecanismo para evitar que o Sunburst continuasse a operar.
No entanto, mesmo com a chave kill ativada, o hack continuou. Os investigadores foram consumidos pela grande quantidade de dados que eles tiveram que classificar, porque muitas empresas que usam o software Orion não tinham certeza que estavam livres do malware da porta traseira. Especialistas previram que seria então um tempo antes que o escopo completo do hack fosse conhecido. No entanto, o foco dos Estados Unidos deveria estar em outro lugar. Everyone is focused on what's going on, and so fully aware that we got problems, right, from nation states out there who don't like us. Everybody's talking about SolarWinds, and now they've just now released information about the Chinese attack. A primeira pessoa a tomar conhecimento do ataque chinês foi Steven Adair, que realmente caça hackers para viver. Adair é o fundador da empresa de segurança cibernética Volexity. Ele está constantemente montando armadilhas para capturar intrusos. Então, um dia ele estava dando uma olhada rápida em um servidor que um de seus clientes estava usando para rodar o Microsoft Exchange e ficou surpreso com os pedidos inesperados. Houve pedidos de contas de e-mail específicas, bem como arquivos confidenciais. Adair rastreou todas as informações solicitadas até um servidor virtual fora do local. Adair, mais tarde, disse a uma agência de notícias: "O cabelo está quase subindo nos meus braços. Agora mesmo, quando eu penso sobre isso, essa sensação de, porcaria, isso não é o que deveria estar acontecendo." O que Adair tinha tropeçado foi um enorme hack no Microsoft Exchange, um dos programas de e-mail mais populares do mundo. Por quase 3 meses, intrusos acessaram tudo, desde e-mails, calendários e até contatos. Eles então entraram em um tumulto, lançando uma segunda onda de ataques para roubar dados do Exchange de dezenas de milhares de vítimas insuspeitas. Eles visavam pequenas empresas, consultórios dentários, distritos escolares e governos locais em uma tentativa audaciosa de coletar informações. Os intrusos ganharam acesso aos servidores do Exchange ao descobrir uma série de erros de codificação, o que lhes permitiu assumir o controle. Os sistemas vulneráveis só tinham que atender a 2 condições. Eles precisavam estar conectados à internet e gerenciados localmente pelo departamento de TI da empresa, que é conhecido como on-premises ou on-prem. O Microsoft Office 365 não foi afetado pela violação porque está hospedado na nuvem, o que proporciona maior segurança. Uma vez que os atacantes identificaram um alvo e obtiveram acesso aos servidores Exchange expostos, eles plantaram um código que essencialmente enganou para solicitar informações como e-mails, documentos, PDFs e quaisquer servidores de outro lado, assumindo que a solicitação era legítima. Hoje em dia, a maioria das empresas executam Exchange na nuvem, então a Microsoft lida com a segurança dos dados. Alguns bancos, grandes corporações e empresas de defesa usam um sistema híbrido, utilizando a nuvem para muitas de suas operações diárias, enquanto mantém servidores internos para armazenar informações proprietárias que eles preferem controlar. Empresas que operam seus próprios servidores Exchange são tipicamente pequenas e médias empresas com pequenos departamentos de TI que até recentemente não gastavam muito tempo se preocupando em ser alvo de um ataque cibernético. Mas foi exatamente isso que aconteceu, porque o fato de seu servidor de e-mail estar conectado à internet significava que qualquer bandido poderia atacá-lo. A Microsoft tem um Threat Intelligence Center chamado Mystic, que é responsável por investigar e responder a ataques. Ele monitora dezenas de hackers nacionais e tem especialistas que se concentram em grupos específicos. Então não demorou muito para o Mystic descobrir quem estava mexendo com os servidores do Exchange. Hafnium, um grupo de hackers do governo chinês. A Hafnium ainda está em seus estágios iniciais, mas tem uma estratégia. Foca em agências governamentais, empresas médicas e universidades. Tanto a Casa Branca quanto a Microsoft declararam inequivocadamente que os hackers apoiados pelo governo chinês são os culpados. No entanto, alarmantemente, a investigação sobre o ataque, que incluiu entrevistas com dezenas de jogadores, desde funcionários da empresa e especialistas em cyberforense e funcionários da inteligência dos Estados Unidos, descobriu que roubar e-mails e propriedade intelectual era apenas o começo. As autoridades acreditam que a violação foi realizada para promover as ambições de inteligência artificial da China. A liderança de Beijing aspira a liderar o mundo em uma tecnologia que permite aos computadores executar tarefas que anteriormente exigiam inteligência humana, tais como reconhecimento de padrões de fala ou reconhecimento facial. Kirsten Todd, diretora executiva da Comissão Bipartidária sobre Cibersegurança da administração Obama, que agora dirige o Cyber Readiness Institute, disse que tem um projeto a longo prazo em andamento. Mas o que sabemos é que a diversidade de dados, a qualidade da agregação de dados, o acúmulo de dados, vai ser fundamental para o seu sucesso. O plano de longo prazo, do qual Todd estava falando, é o plano dos chineses para se tornar uma superpotência global até 2049 e substituir os Estados Unidos. Aqui está como a China planeja alcançar a nova ordem mundial que ela prevê. O presidente Xi Jinping se instalou para governar a China por pelo menos mais uma década e possivelmente para o resto da sua vida. O homem forte chinês declarou as suas intenções para a China.
Ele não está escondendo seu objetivo de transformar a China em uma potência socialista moderna até 2035, levando a renda per capita para níveis de renda média e modernizando as forças armadas. Então, até 2049, o centenário da República Popular da China, ele quer assegurar que o país lidere o mundo em termos de força nacional composta e influência internacional. Charles Parton, um ex-diplomata britânico e membro do Council of Jewish Strategy e do Royal United Services Institute, comentou que o objetivo da China é se tornar um cão de fila, tirar a América de seu poleiro e ordenar o mundo para que a sua governança se adapte melhor aos interesses e valores da China. Xi está determinado a levar a China até o fim deste caminho que ele escolheu. Ele prometeu que a China não mudaria de rumo mesmo enfrentando tempestades perigosas em um mundo mais hostil. A China está agora agitando a partir de seu livro de brincadeiras de longo prazo, que inclui vários truques para alcançar suas ambições. Perto do topo da lista está a guerra cibernética. O hack do Microsoft Exchange, por exemplo, foi o último de uma longa linha de cyberataques patrocinados pela China. O total em apenas 4 anos, de 2014 a 2018, é impressionante. Houve o Office of Personal Management Hack, no qual hackers invadiram as redes OPM e roubaram 21,5 milhões de registros do banco de dados de investigação de antecedentes do governo federal. Houve também uma quebra na Anthem Inc., onde ladrões cibernéticos roubaram 78 milhões de nomes, datas de nascimento e números de previdência social. 2 anos depois, a Equifax Inc. anunciou que hackers haviam roubado as informações de crédito de 147,9 milhões de americanos. Depois houve o arrombamento de um dos hotéis Marriott Starwood. Em 2018, Starwood anunciou que alguém tinha invadido seu banco de dados de reservas e roubado reservas de 500 milhões de pessoas, cartões de crédito, passaportes e outras informações de viagem. Autoridades dos Estados Unidos confirmaram que hackers apoiados por Pequim estavam por trás de cada um desses ataques. William Evanina, ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Espionagem e Segurança, disse: "Se você olhar, basta apenas olhar para a quebra da Equifax, que eu considero um dos maiores sucessos de contra-espionagem pelo Partido Comunista Chinês. Eles têm todos os dados financeiros de cada adulto americano. Os chineses têm mais dados do que nós temos sobre nós mesmos." Evanina diz que as brechas chinesas se tornaram tão numerosas que os Estados Unidos se tornaram entorpecidos para eles. Na verdade, um dos maiores segredos abertos da inteligência moderna tem sido o apetite da China pelos dados privados dos Estados Unidos. De acordo com oficiais da inteligência, a China agora roubou todas as informações pessoalmente identificáveis de aproximadamente 80% dos americanos e está no caminho certo para coletar informações sobre os 20% restantes. O plano de dominação mundial da China tem outro componente que os especialistas têm alertado os Estados Unidos: o poder naval. A potência asiática tem estado em um rasgão para aumentar a sua capacidade naval. Xi disse uma vez que a tarefa de construir uma marinha poderosa nunca foi tão urgente. Em 2015, Xi lançou um grande projeto para transformar o PLA, uma força de combate de classe mundial, em pé de igualdade com os militares americanos. Ele dirigiu investimentos em estaleiros e tecnologia que ainda estão em andamento hoje. Pelo menos uma métrica indica que a estratégia de Xi foi bem sucedida. Entre 2015 e hoje, a China acumulou a maior força naval do mundo. E agora, ela está trabalhando para se tornar formidável além de suas fronteiras. E algumas delas serão iguais ou melhores do que qualquer coisa que os Estados Unidos ou outras potências navais possam colocar na água. De acordo com o Escritório de Inteligência Naval dos Estados Unidos, o Exército de Liberação do Povo, PLAN, tinha 255 navios da Força de Combate em sua frota em 2015. No final de 2020, ele tinha 360, mais de 60 a mais do que a Marinha dos Estados Unidos. Até 2025, o PLAN terá 400 navios de força de combate. Estes incluem navios como o Destroyer Type 055, que alguns analistas acreditam ter mais poder de fogo do que os cruzadores da classe Ticonderoga dos Estados Unidos, e navios de assalto anfíbios capazes de transportar milhares de tropas chinesas para as costas estrangeiras. Como a Marinha dos Estados Unidos se comporta em comparação? Enquanto se espera que a China apresente 400 navios até 2025, o atual plano de construção naval da Marinha dos Estados Unidos não tem prazo definido. Exige uma frota de 355 navios, uma desvantagem numérica significativa. Isso não quer dizer que os dias da Marinha dos Estados Unidos como a principal força de combate do mundo acabaram. Quando se trata de tropas, a Marinha dos Estados Unidos tem mais de 330 mil militares em serviço ativo para os 250 mil da China. No entanto, a maior vantagem da Marinha chinesa é em patrulhas e combatentes costeiros, ou corvetas e abaixo. Estes navios menores são complementados pela Guarda Costeira e Milícia Marítima da China, totalizando quase o dobro da força total do plano. Estes são sinais preocupantes para Washington, que está lidando com um orçamento muito maior e questões pandêmicas do que a China.
Os analistas estão preocupados que as linhas de tendência, como o anúncio da China de que irá aumentar o seu orçamento anual de defesa em 6,8%, estejam se movendo em favor de Pequim. Outra arma secreta que a China está usando para alcançar a sua ambição de 2049 é levantar as tecnologias dos Estados Unidos. Enquanto o CCP há muito tempo busca tecnologia estrangeira para preencher lacunas em suas próprias capacidades, Xi anunciou em 2016 a estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação, com o objetivo de fazer da China uma potência de inovação científica e tecnológica até 2050. Para alcançar esse objetivo, o IDDS promove a aquisição de tecnologia estrangeira através de fundos e organizações de orientação de investimentos governamentais bem capitalizados, como as alianças inovadoras da indústria estatal, que reúnem grupos militares industriais, academia e empresas chinesas para implementar as prioridades governamentais. Opiniões orientadoras sobre a expansão do investimento em indústrias estratégicas emergentes, Made in China 2025, o Plano Internet Plus, o Programa Fusão Militar Civil e o Plano de Inteligência Artificial estão entre os outros documentos e programas estratégicos orientadores. A estratégia de aquisição estrangeira de Beijing inclui grandes linhas de esforço com programas de talentos, exploração de universidades americanas, hacking e roubo e investimento em empresas americanas para adquirir tecnologia americana. Além disso, usando programas de talentos patrocinados pelo governo, o CCP procura ativamente obter acesso à tecnologia estrangeira. Os programas de talentos visam recrutar todos, desde especialistas até estudantes de cidadania chinesa e não chinesa, para preencher posições em todo o governo, indústria, defesa e academia, para impulsionar a inovação e o crescimento da economia chinesa. O mais conhecido programa de talento chinês de nível nacional é o Programa de 1000 Talentos, que oferece incentivos aos estudiosos americanos para fornecer ao CCP conhecimentos científicos e tecnológicos adquiridos no exterior. Estudiosos chineses e americanos envolvidos nesses programas de talentos têm sido acusados de crimes que vão desde falhar intencionalmente em revelar fundos do governo estrangeiro até baixar e devolver arquivos de pesquisa sensíveis para a China. De acordo com o relatório, as associações profissionais chinesas de tecnologia estrangeira são críticas para esforços da China para superar os Estados Unidos em tecnologia-chave, e os grupos de trabalho de Frente Unida do CCP, que são projetados para cooptar elites estrangeiras para fazer a licitação de Pequim, também desempenham um papel importante nesse esforço. O FBI e o DOJ só recentemente começaram a processar os casos mais flagrantes da coleta de tecnologia, como os programas de talentos. A lista desses casos de roubo de IPI é longa, incluindo um pesquisador de câncer afiliado a Harvard que foi preso em 21 frascos de células roubadas de um laboratório hospitalar de Boston, um professor da Universidade de Kansas, conduzindo pesquisas sensíveis que foi acusado de esconder os seus laços com uma universidade chinesa, e um estudioso da UCLA, que foi condenado por contrabando de tecnologia de mísseis proibidos para o seu país de origem. Outro método sorrateiro é a assistência CCP para universidades americanas. As entidades chinesas também são doadoras significativas para as principais universidades americanas, que frequentemente falham em divulgar essas contribuições. De janeiro de 2012 a junho de 2018, Hanban, a organização que opera os Institutos Confúcios, doou 113 milhões de dólares para universidades nos Estados Unidos, mas as universidades relataram apenas 15,5 milhões de dólares em financiamento. Essas doações dão ao CCP uma oportunidade de influenciar a atividade universitária, particularmente na ausência de uma divulgação e supervisão adequadas. Nem tudo isso para as universidades americanas é destinado à aquisição de tecnologia, mas o fato é que essas iniciativas colocam a China em uma posição muito melhor para fazê-lo. O Programa de Fusão Militar Civiliana da Xi também merece uma consideração especial. A estratégia é construir uma infraestrutura nacional que conecte o PLA, pesquisa de defesa estatal, desenvolvimento e empresas de manufatura sob o Conselho Estadual, universidades e empresas do setor privado. O objetivo do programa é mobilizar os setores de tecnologia civil chinesa e global, a fim de fornecer pesquisas e desenvolvimento e, eventualmente, novas capacidades ao Exército de Libertação do Povo. A MCF está diretamente envolvida na aquisição de tecnologia para obter uma vantagem sobre os militares dos Estados Unidos em todos os programas de tecnologia de interesse. As joint ventures entre grupos industriais de defesa CCP e fabricantes civis de veículos aéreos não tripulados, UAVs, para melhorar a frota de UAVs do PLA, são um exemplo. A MCF administra um fundo de quase 5 bilhões de dólares de fusão militar central, que é administrado por uma empresa aeroespacial de defesa, que adquire empresas e também tecnologias, bem como um programa para gerenciar talentos de alta tecnologia, particularmente cidadãos da RPC, que retornam do exterior para trabalhar na China.
Você acha que a China alcançará sua meta de 2049? Vamos ouvir o que você pensa na seção de comentários abaixo.